Oi gente, estou aqui com o meu próximo entrevistado, que é o Dr. Cleto Rocha Pombo Filho. Ele é psiquiatra, ele é médico e ele é especialista em psicoterapia. E a gente vai abordar um assunto que vocês acham que todo mundo assim tem bastante interesse, que é a ansiedade. Tudo bem, Cleto? Tudo bem. Que bom, que luta que foi para conseguir marcar uma entrevista com ele, né, Cleto? Muito ocupado, Horrível, né? muito paciente, Tudo isso. muita gente com ansiedade. Ansiedade faz parte da vida, né? Então, eu queria que você me colocasse assim, quando que uma ansiedade é normal, quando que uma ansiedade é patológica, e o que leva à ansiedade. E se tem como também, já vou fazer um monte de perguntas e você fica à vontade. E se tem como também você melhorar a crise, na hora que você tem uma crise de ansiedade, você tem como, sem medicamento, sem nada, você não tem nada pra te ajudar, se tem, se Para existe. enfrentar, né? Para enfrentar, exatamente. Primeiro é interessante a gente entender para que serve a ansiedade. A ansiedade, de um modo evolutivo, ela serve para preservar a nossa vida. Sério? Isso. Por quê? Porque ela gera os medos, que faz com que nós tenhamos cautela nas ações que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se eu vou dirigir um carro, tenho medo de eu bater, então o que eu vou fazer? Eu vou andar devagar, com cautela. Eu tenho medo de passar alguém e eu não ver, então eu vou ficar mais atento. Se eu não tenho medo, eu pego um carro, vou andar a 200 por hora e vou causar um acidente. Claro, vai morrer ou se matar, né? Então ela serve, por exemplo, para quando, pensando na evolução, quando um homem na caverna estava frente a um perigo, a um leão, desenvolve a liberação de adrenalina, que é uma substância que faz com que a gente fique preparado para a fuga ou para enfrentar esse animal. Então, só que na pessoa normal, vamos dizer, na ansiedade normal, a pessoa tem uma ansiedade correspondente a uma coisa lógica. É um fator, né? Um fator que está dentro de uma realidade. Por exemplo, Sim. hoje é meu primeiro dia no emprego. Gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade. Que é normal. Por quê? Eu vou ficar com medo de fazer coisa errada. De ser aceita, né? Vários receios que fazem eu me proteger e ficar mais cauteloso. Fico mais na minha. Mais ansioso. Agora o problema é quando essa ansiedade é desproporcional. Não tem motivo. Tem esse próprio motivo, por exemplo, a pessoa vai numa tá. entrevista de emprego, ou vai pela primeira vez no emprego. Só que ela vivencia aquilo como se fosse uma catástrofe, algo muito terrível, como se ela fosse enfrentar um leão, como exemplo. Só que não tem leão ali, tem pessoas que vão conversar com ela. E como é que você diz isso para o seu organismo, para todas aquelas sensações que a ansiedade causam? Que é taquicardia, né? Quem tem sabe, quem não tem, você podia até falar o que a ansiedade dá, quais são os sintomas físicos. É interessante a pergunta que você fez, assim, o que você diz para o seu organismo, que sente daí então um monte de coisa. É interessante porque sem você perceber, sem a pessoa perceber, ela diz coisas para ela que tornam aquela, por exemplo, a primeira entrevista de emprego, o primeiro dia de emprego, Algo terrível, né? só se torna uma catástrofe porque a pessoa... Inconsciente, né, Cléber? Isso, automaticamente vem os pensamentos de que vai ser uma coisa catastrófica. Eles vão ver algum defeito em mim, vão tirar sarro de mim, e se eu gaguejar, e se na hora de fazer uma tarefa importante eu tropeçar... Só pensa tragédia, não é verdade? Isso. E essa é a conversa que a pessoa tem com ela, que vai gerar a ansiedade, ou vai piorar a ansiedade. Nossa, porque ela pode virar uma coisa terrível, Pode, né? Nessa linha aí que você está colocando, a pessoa ir fazendo monstro, daqui a pouco Aí ela monstro. chega na crise de pânico. Pois é, que eu sou conhecida dela. Que é um colapso, o medo do colapso. A pessoa acha que vai se desintegrar, que vai ter um infarto, que vai... E o pior é que é tão real esse medo, Cleto, é tão real, que quando passa essa crise, esse colapso que você falou, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Porque ela acha que... Eu tô falando, gente, de carteirinha, né? Porque eu tenho pânico. Trato, até hoje tomo remédio e tal, tá controlado. Eu falo isso de carteirinha por causa
que eu sei que depois você se sente muito mal. Então, para eu não chegar a ter uma crise de pânico, qualquer outra pessoa, que não é só eu, qualquer pessoa pode ter uma crise de pânico, o que ela faz quando ela sente que a ansiedade está caminhando para um lugar que ela não vai gostar muito? Enfim, como lidar com a Com a crise. ansiedade, né? Antes dela virar uma crise de pânico, inclusive. Tem como? Tem como. Você pode... Antes, eu queria responder uma pergunta que você fez, que é assim, você perguntou da ansiedade, como que a pessoa faz para lidar com ela, e o que ela diz para ela mesma. Isso é o essencial, porque são os tipos de pensamento que a pessoa alimenta quando ela começa a ter sensações corporais, tipo palpitação, sensação de que o ar está faltando, porque não tá, né? senão Mas todo você mundo tem... teria que estar passando mal. E Se todo o ar mundo... estivesse faltando, por exemplo, num shopping, todo mundo teria que estar com falta de ar, não só a pessoa. Então é uma sensação que eu vou explicar o porquê que dá, essa sensação falsa de que o ar está faltando. Então a pergunta que você fez era assim, quais são os sintomas da ansiedade? Isso. A ansiedade dá para dividir em dois. Um lado é a ansiedade psíquica, que é o estado de apreensão e preocupação com coisas negativas que vão acontecer. E tem a ansiedade física, que é sintomas no corpo. Então a pessoa tem dor de cabeça, tontura, boca seca, palpitação, Desequilíbrio, né? aperto no peito, às vezes gastrite, às vezes vai muitas vezes no banheiro fazer xixi, urinar. Isso são manifestações da ansiedade que boca enganam, seca, né? também, Boca seca. que enganam as pessoas, porque daí elas vão procurar médicos clínicos gerais. E o que a gente chama, que a pessoa faz, é um shopping médico. Porque ela tem dor de cabeça, ela tem enxaqueca, Ela tem dor no peito, né? Ela vai no neuro. Vai. Faz uma bateria de exame, normal. A pessoa tem palpitação, coração dispara, vai no cardiologista. Faz os exames, tudo normal. A pessoa tem um desconforto no estômago, vai no gastro. Pode dar normal ou pode dar a famosa gastrite nervosa. Que tudo isso Não tem nada a ver. são manifestações da ansiedade. E não tem nada a ver com coisas trágicas, que você vai morrer, né? Se você vai no... Depende. Para a pessoa que tem ansiedade, a cada exame que ela faz e dá normal, ela não vai pensar, nossa, que tranquilo, não é nada. Não, ela vai falar, o que será que eu tenho que é tão grave que os médicos não descobrem? Foi exatamente, Clédio está falando de mim, quando eu fiz esse shopping médico. Exatamente isso, gente, eu devo ter uma coisa muito grave e eles não querem me falar. Isso. Tem isso também, você acha que eles não querem te contar? Porque o que você sente, o que a pessoa sente quando tem uma crise de ansiedade, para a realidade psíquica dela, aquilo é verdade. Mas é verdade, porque a gente não admite... É verdade, dentro da realidade psíquica. Exatamente, porque a gente não admite estar sentindo tudo aquilo, todas aquelas sensações horríveis e não ter nada físico. Você entendeu? Porque se a gente tem alguma coisa física, você toma um remédio, você faz uma cirurgia, você trata e acabou. Mas os médicos não me contam o que eu tenho, então o que eu tenho é grave, não tem cura. É isso que a gente pensa. Isso também tem responsabilidade dos médicos mal formados e mal treinados. Porque eles podem usar a expressão, que eu acho que é uma crueldade, que a pessoa fala, não, seus exames não deu nada, você não tem nada. Isso é uma crueldade, porque como que não tem nada? A pessoa está lá passando mal, ela está sentindo, como que não tem nada? Não tem nada orgânico, no físico. Vai procurar. É emocional. Então, se o médico tem uma formação boa, ele vai falar, o que você está tendo é uma crise de ansiedade. Mas hoje em dia melhorou bastante isso, já tem alguns profissionais assim. A minoria que eu acho que ainda não se tocou com isso. Mas antigamente, Cleto, ninguém falava nisso. Né? Hoje em dia deu uma melhoradinha que eu acho que vai até ajudar as pessoas que têm ansiedade. Com certeza, né? A informação traz ajuda muito. Aí sim, a outra pergunta. Como fazer quando tem uma crise de ansiedade? Se dá pra melhorar sem remédio. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele estava com fobia de elevador. Dificuldade de entrar no elevador porque ele passava mal.
Ele sentia toda a sua crise. A ansiedade que você falou, todo esse mal físico. Porque a princípio o que a pessoa sente é como se ela fosse invadida por uma coisa que ela não sabe de onde vem. E aí ela vai sentindo, por exemplo, nesse caso desse paciente, ele sentia palpitação ao entrar, só de pensar às vezes de entrar no elevador. Por quê? Porque ele alimentava pensamentos catastróficos. Vai cair. Em relação àquilo. Você começa, qualquer um de nós, conversando sobre a ansiedade, vai descobrindo que cada medo, os pensamentos que tem. Por exemplo, por que uma pessoa teria fobia de dirigir? Porque ela fica alimentando os pensamentos. E se eu bater, e se passar uma criança correndo e eu não ver. Aí se nós, qualquer um de nós, pensarmos só isso, a gente não vai conseguir pegar o carro para dirigir. Verdade. Entende? A mesma coisa, elevador. Por que alguém teria fobia, medo de elevador? Porque pensa que o elevador pode enroscar, pode acabar a luz, ou seja, tudo que pode... Tudo de ruim que pode, né? O fato dele ir rapidinho, sem você descansar, ninguém lembra. Não é? Porque se a pessoa lembrar isso, ou lembrar dos recursos que ela tem para lidar com aquilo, aí a ansiedade perde a força. Então assim, o primeiro passo é aceitar a ansiedade. Por mais estranho que isso pareça. O primeiro passo é aceitar. Como? É isso que Porque eu ia falar. se eu fugir, ela piora. Então isso vai fazer parte de várias outras explicações que eu vou fazer que vão compor uma coisa, não é só essa sozinha, aceitar a ansiedade. Mas como que você aceita a ansiedade? Eu tô achando que eu vou ter uma crise, sei lá. E eu penso assim, Cleto, vamos colocar, que eu tô achando isso muito legal, sabe? Eu penso assim, tá, vou ter uma crise de ansiedade, deixa ela vir, que eu já sei como é que é. É isso, aceitar? É mais ou menos isso, pensar assim? Não? Não, porque você não vai pensar que você vai ter uma crise. Você vai começar a ter sensações no corpo. Sim, daí você... Então você começa a sentir uma palpitação, por exemplo. Que é uma coisa que todos nós podemos sentir. Palpitação, que a gente fica ansioso com alguma coisa. Então começa a sentir uma palpitação. E ao invés de, nossa, eu estou com uma palpitação, o que será que está acontecendo comigo? O que eu faço para melhorar? Deixa palpitar. Não vai morrer de palpitar. Deixa palpitar. Não é? Deixa. Tá formigando? Deixa formigar. Ou seja, o primeiro passo é aceitar a ansiedade como ela vem. Entendi, agora entendi. Porque para você vencer um inimigo, você precisa conhecer ele. Para você agir com estratégia. Também se você não consegue vencer um inimigo, una-se ele, né? É a mesma coisa. Você tá se unindo, por exemplo, você tá deixando vir. Você vai nesses lutadores de UFC, eles vão lutar, eles vão estudar como é que o outro cai. Com certeza. O time vai estudar como que o outro, as forças e as falhas do outro time. Pra gente conhecer e enfrentar a ansiedade, a gente tem que deixar ela vir. Ela acontecer. Então, por exemplo, tá palpitando, deixa palpitar. Tá formigando, deixa o corpo sentir o que ele for sentir. Tem aí, então, sempre a concepção de que a ansiedade é sempre uma onda. Ela vem, dura um tempo, faz o estraguinho dela lá na cabeça e vai embora. Sempre é uma onda. Ela não fica, né? Ela não permanece. Tem casos de ansiedade generalizada que é constante, mas geralmente a crise ela vem e ela vai. Então, do primeiro passo de aceitar, você tem que aceitar ela porque tendo a concepção de que ela vai passar. A segunda coisa, contemplar as coisas ao redor e fora de você. Observar as coisas que estão ali, porque você fica tão centrada dentro de você, das suas sensações, que você esquece que tem um mundo lá fora, que tem um sol, sei lá, qualquer coisa assim, é isso? Isso, e você concentrado nas sensações, elas aumentam. Entende? Por exemplo, você está com uma palpitação agora, daí se eu falar, você lembra do seu primeiro dia que você teve seu filho, como é que foi, como é que você estava na maternidade, ou o barulho aqui fora, olha, tá vendo que tem um barulho ali fora. Você já desconcentrou de você, já Você deixa de se dar conta da palpitação. E já prestou atenção em outra coisa, legal. Legal, eu acho que... Então, a primeira coisa é aceitar, deixar vir a palpitação. A segunda é você procurar focar em outras coisas no ambiente. Por exemplo, você está numa fila de um banco. Começou a palpitação, ou a falta de ar, o formigamento, ou a tontura, seja lá
Cada pessoa vai começar de um jeito, a ansiedade, entende? Ela vai focar, por exemplo, tem pacientes que eu ajudo eles começam a contar os azulejos, que cor que é cada coisa, detalhes do ambiente, para ele deixar aquela palpitação passar. Legal. Porque às vezes as pessoas fazem isso, melhoram, só que elas não sabem o porquê que melhorou. Aí não adianta. Elas não se tocam, né? Da próxima crise ela vai estar suscetível de novo, porque ela não sabe que foi porque ela conversou com uma amiga. Ela vai falar, nossa, se não fosse a minha amiga ter chegado naquela hora e a gente conversar daquilo lá, eu teria tido uma crise. Não foi porque a amiga chegou, foi porque você tirou o foco das sensações do próprio corpo. Então é tirar o foco de si e pôr o foco no ambiente externo. Pode ser música, pode ser som, TV, pode ser imagem, pode ser alguma coisa. Né? Sei lá. O que mais? Aí depois que você está contemplando as coisas ao redor, você vai no essencial do combate à ansiedade, que é a respiração. Como que a gente tem que respirar? Porque na hora de uma crise dessa, de uma crise de ansiedade, a respiração fica curta, né? Fica uma coisa assim, não fica? Isso, você fez justamente a respiração que gera a ansiedade. Por que será? Porque eu sou experiente em ansiedade, Cleto. Não em tratar como você, em tê-la. Porque a respiração está diretamente ligada à ansiedade. Ninguém consegue ficar respirando calmamente e ter crise de ansiedade. Não tem como. E o contrário também é verdade. Se a gente ficar respirando rápido, mesmo que a gente esteja tranquilo, vai dar tontura e acelerar o coração. Por quê? Pelo mecanismo da respiração rápida, que você acabou de falar agora. Como que é isso? Então, por exemplo, como nós estamos conversando aqui agora, a gente nem percebe que está respirando. Esse é o jeito certo de respirar. Uma respiração tranquila. Agora, o que acontece com a pessoa quando ela está preocupada ou sentindo que está dando ansiedade? Eu vou fazer através de linguagem corporal e você vai me percebendo. Fala assim, Kelly, hoje eu não estou muito bem, sei que... Você viu? Eu já alterei minha respiração para duas coisas, rápida e torácica. Aqui. E essa movimentação, se você fizer repetidas vezes, com força e rápido, 7 a 8 respirações, já vai acontecer duas coisas. Vai dar um pouco de tontura e o coração vai acelerar. Por quê? Porque você fica só jogando ar no pulmão e não dá tempo de você expelir o gás carbônico Que entra. e fazer o... Expirar tudo que tem. Porque se você fica só jogando o oxigênio, você está jogando o ar limpo. Mas o ar sujo está acumulado no cérebro. Ele não saiu, né? Porque ele está indo ainda. É, a pessoa fica... Solta muito lento. Isso. Aí ela vai começar a ter a sensação de que está faltando ar. Para ela está faltando ar. Mas é porque ela está só jogando ar, não está jogando ar sujo para fora. É como pôr a boca num cano de um escapamento de um carro, é só gás carbônico. É só entrando. Só entrando, não joga o ar sujo fora. Então a pessoa vai começar a ter tontura. E nisso vai começar a acelerar o coração. Mais coração. A gente pode até fazer esse exercício junto e você vai ver que isso acontece com qualquer pessoa que fizer isso. Só que por que a pessoa não tem crise de pânico? Porque aí a gente vai por um outro passo, que é examinar os pensamentos. Então se a gente só respira rápido, se eu pegar uma pessoa com que vamos respirar rápido assim e tal, ela vai, o coração vai dar um negócio, mas ela não vai atribuir significado catastrófico àquilo, porque ela sabe que é da respiração. E aí então ela não vai chegar até a crise de pânico. Mas um paciente de pânico teria. Então, aí Se depende. não fosse uma pessoa assim qualquer, um paciente de pânico, uma pessoa muito ansiosa, chegaria a ter uma... Pode chegar a ter, Pode. porque depende desse exercício como a pessoa fazer. Porque eu estou ensinando técnicas. Sim, claro. Que englobam várias etapas. A primeira, aceitar a ansiedade, aceitar as manifestações do corpo, contemplar as coisas ao redor, e agora a respiração, que dá pra gente chamar de libere o ar dos seus pulmões. Daí você tem que respirar. Respirar. Aspirar. Respirar pouco e expirar
mais longo. Então respirar pelo nariz e soltar pela boca, é isso? Só que soltar mais do que respirar. Devagar. E respirar com o abdômen? Isso é uma outra técnica. É assim, você põe a mão aqui e põe a mão aqui. Aqui é a respiração torácica. Uhum. Essa aqui por si só ela já é angustiante. Já explico por quê. E essa aqui é abdominal, que é aqui, ó. Você mexe só o abdômen. Essa aqui ela é angustiante porque uma respiração só, ela já depois o tórax comprime. Então ela se sente sufocada. Vocês em casa podem fazer esse exercício de respirar um pouquinho só mexendo o abdômen e o outro respirando o tórax. Essa, puxar forte aqui, encher o peito, ele já, uma ou duas já é uma coisa meio que dá uma sensação meio de angústia. Porque é como se você estivesse preso dentro de uma caixa, ela fica te pressionando. É verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então o negócio é respirar devagar e... Mais abdominal. E sempre, por exemplo, você pode fazer contando até 3 para inspirar, segura um pouco e conta até 6, o dobro, para expirar. Isso já vai melhorar. Quer ver que eu vou te mostrar um lugar onde não tem ansiedade? Respira um pouquinho e sopra até tirar todo o ar do seu pulmão. Vamos lá, Céu. Eu? Agora expira. Você vai soprar até o final. Aí não tem ansiedade. Agora aqui, ó. Puxa forte. Aí ela entra. É como se abrisse um espaço para entrar a ansiedade, entendeu? Ah, legal, Cleto, tô adorando. E tem mais alguma coisa? Tem várias, né? Mas o mais importante são essas ou tem mais? O mais importante são essas, porque, como eu te disse, se você vai respirando mais rápido, isso vai enchendo de gás carbônico e vai dando tontura e formigamento. Depende da pessoa. Tem pessoa que começa a formigar e aí você, por exemplo, mesmo que tenha fobia, qualquer tipo de situação ansiogênica, ou seja, qualquer lugar, qualquer situação que gere ansiedade, a pessoa pode usar essa técnica. Porque vai desencadear a ansiedade. Aí ela vai ter como lidar com a ansiedade. Uma coisa interessante que você falou, que as pessoas, quando vê alguém passando mal, com falta de ar, elas fazem o errado. Que é o quê? A pessoa está passando mal, ela fala, eu estou com falta de ar, o que faz? Abre a janela, liga o ventilador, abana a pessoa, ou seja, vai jogar mais ar. É tudo que eu peço quando eu tô mal, quando eu tava. Eu peço ar, me abana, porque a sensação é que eu tô passando mal mesmo. A sensação que o ar está faltando. Você precisa de ar. Mas é um paradoxo, porque você não precisa de ar. Então a pessoa tem que falar assim, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, dizer assim, tá tudo bem, tem ar, olha, eu não tô com falta de ar. Se a pessoa falar isso, ajuda? Não ajuda. Não, então o que ela tem que fazer? Tem que diminuir a respiração. Tem que falar, respira devagar. Devagar. Entendeu? Porque você tem que alterar o processo da respiração. Se você está respirando, porque o que você está sentindo é falta de ar pelo excesso de ar que você está jogando. Sim, não é que está faltando ar no ambiente. Essas pessoas abrirem a janela. E nem que você está morrendo também, né? Que daí são os pensamentos catastróficos lá atrás. Sim. Mas assim, se a pessoa joga o ar e ventilador e abana, joga mais ar, vai piorar a pessoa. Então o que é? Você pode falar, acalma, respira, segura um pouco a respiração. Agora respira bem devagarzinho. Mas, Cleto, as pessoas, será que vão querer fazer isso na hora que está sentindo essa crise? Se você falar isso, elas vão falar, eu não consigo, e já desesperar? Mas isso é como aprender a dirigir. Você não vai pegar um carro na Colombo no primeiro dia. Você vai pegar, você vai sentar. Não, eu digo assim, quando você encontra uma pessoa que está passando mal desse jeito que você falou, e você tenta ajudar dessa maneira, e ela disser, não consigo, porque ela está em desespero, e daí, você faz o quê? Dá uns tapas na cara e faz ela sair da crise? Ela sempre vai procurar alguém, algo aonde se agarrar. Se a pessoa que estiver do lado dela estiver tranquila, fica calmo que eu estou aqui e eu sei como te ajudar. Só isso já é um bálsamo, a pessoa já vai falar, agora é assim, você vai respirar assim e assado. É verdade. É que isso, para eu te explicar, eu estou resumindo. Sim, claro. Mas o processo da respiração e como lidar com isso
demora uns 15, 20 minutos pra gente falar, só da respiração. Sim, entende? mas nós sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos falar em capítulos, né? Para poder deixar tudo bem explicadinho. E outra coisa, Cleto, assim, uma pessoa que tem crise de ansiedade, chega a ter uma crise de pânico, ela não gosta de estar com pessoas estranhas, ela prefere estar com pessoas que ela conhece. Por quê? Porque ela acha que aquelas pessoas vão conseguir salvar ela se ela passar mal. Mas qualquer pessoa não pode salvar? Pode, mas isso é um pensamento, uma Dela. crença distorcida. Ah. Por isso que ela não pode ficar sozinha, porque ela tem medo se ela passar mal, ninguém vai ajudar. Então tem um monte de crenças que estão lá no examinar os pensamentos. Isso vem do quê? De trauma? De não? Vem de alguma coisa? A gente só vai falar isso assim porque nosso tempo foi esse. Mas vem de trauma? Pode vir de vários fatores, várias coisas que podem gerar ansiedade. Por isso que eu falei de uma maneira geral. Claro, claro. E assim, terminando, falta duas coisas ainda. Um é, quando a pessoa conseguir fazer isso, lidar com uma crise e não ter crise, ou a crise de pânico ela é mais forte, então a pessoa tem que ir treinando com crises menores de ansiedade. Crise de ansiedade, porque a crise de pânico já fica... Se Ela já fez tudo errado. Se ela chegou lá, já dançou. Mas aí ela está aprendendo como funciona e chega até lá. Quando a pessoa tem pequenas vitórias, o próximo passo é a pessoa sorrir e falar, eu consegui com meus próprios recursos vencer um inimigo. Só que esse inimigo, quando você vence, você vê que ele não existe. Porque não tinha infarto, não tinha derrame, não tinha AVC. Nada fisicamente, né? Então você vai sorrir que você vence. Mas não é bem uma vitória porque o inimigo não existe. E o próximo etapa é a questão que você me perguntou, se o pânico tem cura ou se não tem cura, que é esperar o futuro aceitando a ansiedade. Porque ela faz parte da vida. Essa é a cura? Essa é a cura. Se for falar em cura, é aprender a administrar a ansiedade. Mas isso... Porque senão a pessoa fica com a expectativa que ela vai fazer esses exercícios e nunca mais vai ter ansiedade. Tá. E aí ela fala, agora eu tive, então não estou curado. Não, você está curado. Você sabe lidar. Você vai aprender a lidar com a ansiedade. Mas isso tudo, Cleto, com medicamento ou sem medicamento? Medicamentos, a pessoa está tendo crises muito fortes no início. Mas aí essas técnicas são essencial para a pessoa saber como isso funciona. Com o medicamento para depois largar ele? Depois largar ele. Porque senão ela vai sempre depender do remédio. Se eu não tomar remédio, eu tenho uma crise, passo mal e vou morrer. Isso é a pessoa que não foi instruída a lidar com a crise de ansiedade. Então você fala, como falar isso para uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, passando mal? Mas se ela está tomando, por exemplo, a medicação, ela já vai ter uma crise bem mais leve. Que vai ser fácil dela treinar isso. Até o ponto onde ela vai estar acostumada com esse visitante de hábitos indesejável, de hábitos estranhos, que é a ansiedade, que não tem como, ele sempre vai visitar a gente. E aí, o que ele vem visitar se não foi convidado? É de surpresa que ele chega, né? Nem avisa. Cleto, gostei muito de conversar com você, como sempre, você é muito esclarecedor, você fala com propriedade disso porque você entende. Obrigado. Entende? Entende? Eu, por exemplo, pude dar bastante pitacos aqui na ansiedade que eu tenho. Agora, se a gente fosse falar de depressão, toque, fobia, de não sei o que, eu já não saberia. Então, mas a ansiedade é interessante porque todo mundo pode ter. Todo mundo, né? Você vai, às vezes a pessoa vai pegar um avião e ela não tem pânico, mas de repente ela sente uma angústia, começa a passar mal e ela já tem como lidar com a ansiedade. Legal. Obrigada, Cleto. Eu que agradeço. Gente, até meu próximo encontro. Tchau.